Olá, estudantes do Goiás Tech, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de ciências, nesta aula que é para você, estudante do 9º ano do ensino fundamental aqui do nosso Goiás Tech. E aí, lembra o que a gente está trabalhando, o que estamos estudando? Tá aí na tela, dá uma olhadinha. Estamos trabalhando o material do Revisa Goiás para vocês do 9º ano de Ciências da Natureza, conteúdo referente às semanas dos meses de maio e junho de 2024. Eu já apresentei este material para vocês na aula anterior, né? Mostrei aqui a unidade temática, o objeto de conhecimento, a apresentação, fiz a leitura do texto 1, estrutura atômica, falando sobre a estrutura do átomo, os prótons, nêutrons e elétrons. E daqui em diante nós temos exercícios, né, as atividades que vocês bem provavelmente terminaram já na última aula. 6 questões. Vamos então à correção e aos comentários em geral sobre este conteúdo das atividades. Vou até chamar a vinheta, que é a hora da gente fazer as correções. O bom deste material é que você encontra as respostas nos próprios textos que você fez aí a leitura, tá? Então, não será diferente aqui neste começo. Você leu, você aprendeu, identificou lá o que precisava para responder ao questionamento e está aqui a pergunta, né? Então, considerando a leitura do texto 1, responda às seguintes questões. Quais são as partículas fundamentais do átomo e o que significa um átomo eletricamente neutro? Você conseguiu localizar as respostas para esses questionamentos lá no texto? Eu consegui e vou colocar aqui na tela para vocês conferirem com o que já está aí anotado no seu caderno. Então, olha só, para a gente responder quais são as partículas fundamentais do átomo, poderíamos escrever assim: a estrutura do átomo é composta por 3 partículas fundamentais: prótons, partículas com carga positiva, nêutrons, partículas neutras e elétrons com carga negativa. Tudo certo por aí? Tenho certeza que vocês encontraram também esse fragmento de texto. A próxima letra, o que significa um átomo eletricamente neutro? Localizei lá no texto, trago aqui para vocês. Um átomo no estado fundamental é eletricamente neutro, pois apresenta o mesmo número de prótons, carga positiva, e elétrons, carga negativa. Essa informação é muito importante, daqui em diante você vai precisar para poder responder os próximos exercícios que vêm aí, não só nessa sequência, mas das próximas semanas. Lembra lá quando você estudou os modelos atômicos, começando lá pelo modelo de Dalton, que considerava o átomo como sendo ali uma esfera maciça, indivisível, né? Que ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, inclusive, né? Lembrando lá aquela estrutura de uma bola que é utilizada naquele jogo que é o bilhar, né? Uma bola maciça que você teria dificuldade de dividi-la, né? Então, a gente já deixou esse modelo aí no passado. De vez em quando a gente retoma e utiliza para fazer ali alguma representação, mas o modelo atual do átomo leva em consideração os modelos atômicos de Rutherford e Bohr, onde a gente vai considerar um núcleo do átomo contendo prótons e nêutrons, e uma região ao redor desse núcleo, a eletrosfera, contendo elétrons. Se você já observou na tabela periódica, a quantidade de prótons será sempre a quantidade de elétrons daquele átomo do determinado elemento X, qualquer que você olhar lá. Tá? Então, por exemplo, o átomo do elemento hidrogênio, que é lá o primeiro, ele fica lá na primeira linha, primeira coluna da tabela periódica, é bem fácil lembrar dele. Ele tem número atômico 1. Isso significa que ele tem um próton. Daí eu te pergunto, quantos elétrons ele tem? Vai ter um também.
tá? Considerando-se que os elementos que estão postos lá na tabela periódica estão eletricamente neutros. Se eles não estivessem, eles seriam o que a gente chama de íons, que são átomos com carga positiva ou negativa, dependendo da quantidade de prótons e elétrons que estiverem sobrando. Se tiver mais prótons que elétrons, vai ser aí um átomo com carga positiva, porque próton tem carga positiva. E se tiver mais elétrons do que prótons, pode ser um elétron a mais. E aí esse átomo já vai ter uma carga negativa, né? Porque os elétrons têm carga negativa. Então, não se esqueça disso nas próximas questões. Vamos então para a próxima parte, questão 2. A partícula fundamental com carga elétrica negativa, que fica girando em torno do núcleo do átomo, é chamado de... Olha, bem fácil essa aqui, né? Inclusive, dei a resposta na minha fala anterior. Resposta para esta questão é letra A, é o elétron. Lembrando que nêutron não tem carga neutra, por isso que tem esse nome, é zero, é nulo, nêutron. Próton tem carga positiva, tá? E aqui está citando o próprio núcleo, só citou para complementar aqui as alternativas, né? Mas a resposta certa é a letra A. O que tem carga elétrica? Carga elétrica negativa? Elétron. Próxima. Para responder a próxima, você precisava então fazer a leitura do texto 2, que falava sobre número atômico, número de massa, e é o seguinte, tá? Então, lembre que lá na tabela periódica estão organizados os elementos químicos de acordo com o número atômico. Lembra? Na primeira linha, o primeiro elemento é quem mesmo? O hidrogênio. Na mesma linha, lá do outro lado, tem um próximo elemento que é o hélio. Lembra desses dois? Muito fácil lembrar deles. Hidrogênio e hélio, cada um numa ponta. O hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2. E se você descer na próxima linha, você encontra ali na primeira coluna o próximo elemento que tem número atômico, o átomo dele, né, tem número atômico 3, e assim sucessivamente, na mesma linha, se você for fazendo ali a leitura da esquerda para a direita, você vai ver esse aumento de número atômico. Esse número atômico, ele indica a quantidade de prótons. E a gente usa uma letra para simbolizá-lo. Qual que é a letra? É o Z. Quando a gente pergunta qual que é o Z do elemento, a gente está falando do número atômico. Mas o átomo, ele tem massa, que é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, que é o que confere massa ao átomo, porque os elétrons são tão pequenos que a massa deles é desprezível, não leva-se em consideração para fazer o cálculo da massa atômica. Então, a gente usa só prótons e nêutrons. Qual que é o símbolo da massa atômica? É o A. A vai ser o próton, número de prótons, P, mais o número de nêutrons, N. A igual a P mais N. Só que o que é o P? O P também é o número atômico, que é o Z. É muita letra, né? Vamos colocar isso na tela, então. Olha, considerando as informações no texto, calcule o número de massa do elemento químico que tem 6 prótons e 7 nêutrons. Observação, a fórmula da massa é A igual P mais N. A, deixa eu ativar aqui a caneta, acho que ainda não tinha ativado. A é número de massa, P é a quantidade de prótons, N é a quantidade de nêutrons. Então, vai ser bem simples, né? A igual a 6 mais 7, que dá quanto? Dá 13, tá? Só colocando a tabela aqui para a gente procurar este elemento que teria esse número de massa 13, tá? Para a gente achar, vamos olhar aqui o número de prótons. O número de prótons é o número atômico, Z é igual à quantidade de prótons. Porque na tabela periódica a gente tem os elementos organizados de acordo com o número atômico, de acordo com o Z, o número de prótons. Quem é que tem P igual a 6 aqui na tabela periódica? Já deixei pronto aqui, ó, destacado. O
carbono. Carbono tem um número atômico 6 e o número de massa dele é ali aproximadamente 12, tá? Significa que na maior parte dos átomos de carbono que existem, vão existir outros 6 nêutrons, tá? Porque 6 mais 6 dá ali o número de massa, que está aqui, bem pequenininho, mas está ali, 12,011 aproximado, tá? Então, quanto que é 6 mais 6? 12. Aqui está pondo 7, por quê? Porque tem, nesse cálculo aqui, nesse exemplo, um nêutron a mais. Isso pode acontecer? Pode. Isso é um caso que a gente chama de isótopos. É quando o elemento químico, o átomo do elemento químico, ele tem ali um número fixo de prótons, que é o Z. Tá? O número atômico. O número fixo do carbono é 6. Sempre que o átomo tiver 6 prótons, eu estou falando de um átomo de carbono. Pode variar o número de nêutrons? Pode. E aí isso vai gerar o que chamamos então de isótopos. E na maioria das vezes esses isótopos, eles são elementos que nós chamamos de radioativos. Eles vão eliminar, eles vão jogar ali em volta no ambiente partículas, justamente essas partículas subatômicas. Não é um assunto para a gente estudar aqui agora, né, nesse nível de 9º ano, mas é só uma curiosidade para que você saiba que nem sempre o número de prótons será igual ao número de nêutrons, e é por isso que na tabela periódica o número de massa às vezes não é um número inteiro, é um número decimal, porque é feita um cálculo de média, levando em consideração a existência destes isótopos naturais dos elementos químicos, ou seja, a existência desses isótopos na natureza, certo? Continuando, 4. Se número de nêutrons do átomo X é igual a 12, então já vou... nem preciso colocar, daqui a pouco eu coloco de uma vez, tá? Então, o número de nêutrons do átomo é igual a 12, N igual a 12, e o seu número de massa é 30, qual o valor do número atômico desse elemento? Né? Então, aqui está falando nêutrons igual a 12, número de massa, que é o A, é igual a 30, e está querendo saber o número atômico, que é o Z. Quanto que é? Tá? Mas você lembra que o número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E esses prótons indicam o Z, que é o número atômico. Então, o número de massa é igual a Z mais N. Se você tem o A, que é 30, se você tem o N, que é o nêutron, que é 12... você vai substituir na fórmula e vai achar o Z, certo? Eu vou colocar tudo prontinho aqui, ó. Então, a fórmula é número de massa, A, é igual à quantidade de prótons, P, mais o número de nêutrons, N. O número atômico, Z, é igual à quantidade de prótons, P. Qual que é o número de massa que está sendo dado? 30. Z é o que quer saber, porque ele é igual ao P. E quanto que é o número de nêutrons? 12. Aí, o que você faz? Você coloca ali o Z de um lado da igualdade e passa um número para o outro, né? Aqui o 12 vai para lá, trocando o sinal, né? Então, fica 30 menos 12, que dá Z igual a 18. Você achou esse número também? Como é que você fez esse cálculo? Deixe eu apagar o que eu escrevi ali, escrevi em tudo, né? Porque vou subir aqui uma tabela periódica para a gente procurar esse elemento, né? Que tem o Z igual a 18, o número atômico igual a 18. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e a gente segue 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem é? Tá aqui, é o argônio, tá? O argônio tem número atômico 18.
Prontinho. E o número de massa? 39,9. Quando é assim, 39,948, se for necessário você fazer um cálculo usando esse número de massa decimal, você pode arredondar. 39,9 você vai poder utilizar quanto? 40, por exemplo. Continuando, questão 5, complete a tabela indicando o que se pede dos seguintes átomos. Então, os átomos estão aqui, ó, nessa coluna. Quais são? O que é Na? Na é o símbolo do elemento sódio. Al é o quê? É o símbolo do elemento alumínio. Br é o símbolo do elemento Brasil? Não, errou. Bromo, tá? Bromo. O que é esse númerozinho que tem aqui? Esse número que está aqui representado do lado esquerdo do símbolo é o número atômico, ou seja, é o Z. E o número que está de cá do lado direito embaixo é o número de massa, é o A. Estes números você encontra na tabela periódica, mas a questão foi elaborada de uma maneira que talvez você nem precise acessar a tabela periódica para fazer o que se pede. Por exemplo, aqui no caso do sódio, considerando, vou escrever até grande aqui, Na, o número atômico é 11, o número de massa 23, tá? Então, lembrando que o número de massa é sempre maior que o número atômico, tá? Qual que é, então, o A, o número de massa? Fácil, né? Só olhar aqui, que vai ser 23. Qual que é o Z do sódio? Z é o número atômico. Só olhar aqui novamente, né? É 11. Se você tem um número de massa e você tem um número atômico, você define o número de prótons, nêutrons e elétrons facilmente. Porque a quantidade de prótons é justamente o número atômico. Então, tem 11 prótons. Quantos nêutrons tem? Tem um tanto de nêutrons que, quando eu somo com prótons, que é 11, dá 23. Quanto é que eu somo com 11 para dar 23? 12. Tem 12 nêutrons. E quantos elétrons? Considerando que esse sódio está posto ali como um elemento neutro, ele não é um íon, não está sobrando elétron nem faltando elétron, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quantos prótons tem? Não são 11? Então, quantos elétrons terão? 11 também. Conseguiu preencher aí? Segunda linha, alumínio, está dando aqui o número atômico Z, 13. Vou até colocar aqui, ó, alumínio, 13, número atômico. Não tá aqui o número de massa, mas tá aqui na coluna, ó, tá aqui, 27. 27, então pronto, consigo fazer todo o restante, tá? Então, qual que é o número atômico do alumínio? É o 13, que tá ali no cantinho superior esquerdo. Quanto que é a quantidade de prótons? É o Z. 13 também. Nêutrons, eu tenho o número de massa. Eu tenho a quantidade de prótons. Que número que eu somo com 13 que dá 27? 14. 14 nêutrons. E quantos elétrons tem? É a mesma quantidade de prótons. Nesse caso do alumínio são 13 prótons, então serão 13 elétrons. Certinho tudo compreendido até aqui, tá? Então, o que é o número atômico, o que é o número de massa. Se até agora tem aí estudantes que não entenderam, eu sugiro, inclusive, professor, professora que está aí presencialmente com os nossos estudantes, a elaboração de um glossário de termos da química, para que o estudante coloque aí no caderno e faça à mão mesmo para poder fixar, lembrar e acessar sempre que necessário, né? O que significa número atômico, o que significa
número de massa, o que é um próton, o que é um nêutron, o que é um elétron, o que é um átomo, tá? Todos esses conceitos principais que foram aprendidos até agora, ok? Vamos para a última linha, que é o bromo. O bromo tá ali sem nada escrito do lado dele, mas na tabela tem aqui, ó, indicando que próton é 35, então esse aqui é o número atômico dele. E está indicando aqui que nêutron é 45, né? Então, se nêutron é 45 e o próton é 35, o número de massa é a soma, né? Quanto que dá? 35 mais 45 dá 80. É como se tivesse escrito aqui. E aí você preenche o restante, tá? Então, já coloquei. 80 é o número de massa, o Z, aqui nesse caso está digitado, né? Vamos corrigir. É 35, que copiou de cima e esqueceu de mutar, né? Ó, e para finalizar, lá tem que ser, quantos elétrons? Tem que ser 35 também. 35, perfeito. Né? Então, pronto. Preencheu aí a sua tabela, tá uma rabisqueira isso aqui, né? Deixa eu apagar. Só corrigir aqui, que é 35, né? Então, pronto. Tá aí para você conferir com o que você já preencheu. E vamos, então, para a última questão, número 6. Observe o elemento químico a seguir. Que elemento é esse? Tá aí o cloro, tá falando, né? Cloro, Cl. Aqui no cantinho tem um número atômico, nesse outro canto, do lado direito, tem o número de massa. Qual é o número de massa do elemento? Aqui está escrito, pode ser que esteja pequeno aí no slide, vou aumentar aqui, ó. Está escrito 35,543. Mas o que eu disse para vocês? Quando está assim, número decimal, né, número quebradinho assim, a gente faz o quê? A gente arredonda. Né? Nesse caso, quando é meio, a gente pode deixar só aqui, né? Então, qual que é a resposta mais aproximada? Né? Aqui. Letra B, 35, pessoal. Então, é isso. A gente finaliza a correção destes 6 primeiros exercícios com conteúdo referente às semanas 1 e 2 aí do Revisa. Na próxima semana, eu já vou apresentar o material que é continuação dessa etapa, tá? Das semanas 3 e 4. Podem utilizar aí o tempo restante da aula para organizarem os cadernos, os materiais e as atividades. Uma sugestão que eu faço é que estas atividades concluídas agora para o Revisa venham a compor também a nota de portfólio dos estudantes, professores. Então, vocês podem utilizar essas atividades. No total, nós teremos 3 partes para compor aí a nota de portfólio, ok? E é isso, a gente se vê então numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!